No programa passado, nós começamos em companhia do professor Celso Santos uma trajetória pelas moedas e dinheiro em papel de vários tempos. O professor Celso Santos é um apaixonado por esta tarefa que ele considera uma ciência. Ninguém sabe ao certo quando começou o colecionismo de instrumentos, bebidas, moedas, quadros e uma infinidade de peças e adornos. Há quem diga que isto não passa de um hobby, mania ou qualquer coisa assim. Mas, acima de tudo, o professor Celso Santos é um estudioso. No programa de hoje, o companheiro Amarildo Maciel traz mais informações na companhia do professor Celso Santos. No primeiro programa, eu falei a respeito daquelas moedas, das primeiras moedas brasileiras. 1645. Isso, por aí assim. E então, eu gostaria de mostrar agora algumas moedas holandesas, mais ou menos da mesma época, aproximadamente, não exatamente, mas aproximadamente da mesma época, onde a gente vê características que lembram, em parte, características daquela moeda. Esta moeda, por exemplo, aqui é uma moeda espanhola, é uma moeda holandesa, de 1676. O nome dela é duit. O valor dela é 1 duit. Vê-se claramente o 1676. E vê-se também aqui a inscrição Utrecht. Utrecht, curiosamente, foi o nome do galeão que transportava aquelas moedas brasileiras, e galeão esse que afundou na costa do Recife. Então, aquelas nossas primeiras moedas brasileiras. O Utrecht era também o nome. Não. É a moeda da época. Não, essa é uma moeda de 1676. Porque a gente vê aqui, já não se usa o algarismo como nas outras moedas. Como nas outras, não, mas não é uma réplica não, é uma moeda original. E, ainda falando sobre essas holandesas, eu gostaria de mostrar mais uma, que também guarda assim alguma característica com aquela que nós falamos lá atrás. Essa é uma moeda do ano 1700, certo? Uma moeda então que está exatamente com 293 anos, né? 1700. Veja, ano 1700, escrito com 2 N's, ó. Lembrem-se bem que aqueles florins também era Ano Brasil. E ano também escrito exatamente desta forma. Então, essa é a curiosidade nessa moeda holandesa. Essa é uma moeda de bronze? Essa é uma moeda de bronze também. De bronze também. Já de 1700. E o verso? O verso vem só 3 letras, onde indicando a origem da moeda e o valor dessa moeda de 1 duit. Certo? Então, essa é a curiosidade. Uma outra que eu achei assim, que valeria a pena mostrar na ilustração, é essa moeda de bronze. É uma moeda... antes, por favor, eu gostaria que aqui, novamente na ilustração, fosse mostrada este conjunto de moedas aqui, certo? Que são moedas de uma dinastia chinesa, de Kangxi, onde os furos dessa moeda, uma maneira de carregá-las, né, eram moedas furadas, então carregava-se essas moedas, certo? Atando uma na outra e representando exatamente uma espada. Uma forma bastante curiosa. Até parece que dessa ilustração. Foi preparado para uma fotografia numa espada. Exatamente. E da China. Da China. E uma outra curiosidade, finalmente, que eu quero mostrar, ela ainda sobre as cunhagens de moeda, são essas moedas de Marrocos. Vejam, moedas marroquinas, e elas são do século XIX. Então, não tão velhas, moedas do começo do século XIX, certo? São moedas de bronze. Aqui, saídas do molde, ainda não destacadas. Então, veja, olha, sai esse braço aqui, essa moeda liga nessa. Olha, liga nessa.
Depois é que ia destacando as moedas. Então a pessoa recebia o conjunto e à medida que ia gastando, ia destacando as moedas. Como se fosse hoje uma coisa curiosa. E o que eu consegui? E o que eu consegui? O museu me emprestou uma. Então, olha, é esta tal aqui. Não dava para emprestar o conjunto não, a gente todo, não dava. Olha então, que na moeda tem esse lugar que parece um machucado e aqui que parece outro machucado. É onde eu estava grudado. Tá certo? Aí, o machucado e o outro. É exatamente onde ela estava presa a uma moeda e a outra. Quando ela foi destacada, evidentemente, ela era uma moeda do meio. Porque se fosse uma dessas últimas, só teria um machucado. Mas então era uma dessas do meio. A gente vê uma estrela, que até lembra uma estrela de Davi, com uma bolinha no meio. Dá para ver claramente, vamos ver onde está a melhor foto. Talvez esta aqui, olha. Esta aqui está muito clara, olha. A gente vê a bolinha ali no meio e vê uma cruz. Lembrando a cruz de Davi, que é exatamente o que você vê aqui. Eu vou colocar nessa posição para fazer uma comparação aí. E o então, verso? O verso dessa moeda só traz a data, né? A data correspondente lá. Aqui a gente vê essa numeração, 269. Ela mostra uma irregularidade também. Também, uma irregularidade também. Também uma moeda de bronze. Então eu achei muito curioso porque eu tenho esse livro e recebi essa moeda emprestada para apresentar neste programa. E exatamente ao recebê-la vi que eu conhecia esta figura aqui desse livro. Então fiz questão de mostrar porque se trata de uma curiosidade. A nossa intenção com o programa Close e essa série de programas sobre numismática foi justamente essa, de relembrar, de educar ou pelo menos mostrar uma parte didática do que a história, do que é a história da nossa moeda. Para qualquer contato, o professor está à disposição. Se você não anotou o telefone, pode inclusive ligar para Close Comunicação no 236-8133. Obrigado e até uma outra oportunidade.